tarde é o programa Diversidade em Foco, e que está iniciando a partir de agora, hoje, 15 de agosto de 2019. Então, é um prazer nos encontrar novamente, vocês aí onde se encontrarem, em qualquer local, e aqui nos estúdios da TV Diário do Sertão, a professora Maria do Carmo e o professor e advogado Francisco Pereira. E o assunto de hoje está bem relacionado à história de Cajazeiras. Então, o professor Francisco Pereira é advogado com formação acadêmica na Universidade Federal da Paraíba, hoje o FCG, campus de Cajazeira, como professor de História. É também advogado pelo campus de Souza, PB, UFCG atualmente. É também um grande estudioso da história de Cajazeiras. Está com uma pesquisa intitulada Cajazeiras, Datas, Fatos e Notas. Então, com a palavra agora, o professor Francisco Pereira. Professor Pereira, seja bem-vindo aos estudos da TV Diário do Sertão. Sinta-se à vontade para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos e a todas. E, como professor, é minha obrigação e também uma grande satisfação participar do programa Diversidade em Foco da TV Diário do Sertão, enfocando e discutindo, conversando sobre a história de Cajazeiras. A história de Cajazeira, como todas as cidades, como a história de todas as cidades, tem equívocos, lacunas, mas isso só nos encoraja a pesquisar, estudar, escrever sobre a história de Cajazeiras e aproveitar a oportunidade. Eu quero parabenizar a TV Diário do Sertão, a professora Maria do Carmo, por essa oportunidade de eu, como estudioso da história de Cajazeiras, ter a oportunidade de vir conversar sobre essa história tão maravilhosa, com uma pequena ressalva que eu faço. É que muitos fatos da história de Cajazeiras, ela está baseada na tradição oral, na história oral. A história oral ela é importante, tem um grande destaque nesse ponto de pesquisa, mas é preciso ter muito cuidado, porque na história de Cajazeira nós temos fatos enraizados na memória, na experiência dos cajazeirenses, que não condiz com uma verdade histórica. Isso é muito antigo e a gente luta, pesquisa, divulga e trabalha para que a verdade histórica ela seja o norte de toda a pesquisa, de toda a leitura. Então é um prazer muito grande, é uma satisfação muito grande estar aqui e estou à disposição da professora Maria do Carmo para a nossa conversa sobre a história de Cajazeiras. Então, muito bem, nós agradecemos em nome de todos da TV Diário do Sertão esse reconhecimento e essas palavras tão calorosas de amor e consideração a nós. Então, nós somos muito obrigados. Então, já que Cajazeira, como o professor já enfatizou, são muitas histórias, muitos fatos, por isso que hoje começou um capítulo da história de Cajazeira. Então, o assunto é um capítulo da história de Cajazeiras, análise e esclarecimentos. Nós vamos ter 3 blocos. O bloco 1, a chegada dos pais de Padre Rolim e a fundação de Cajazeiras. O bloco 2, a importância de Padre Rolim e a emancipação política de Cajazeiras. E o bloco 3, o Colégio Padre Rolim, Colégio Nossa Senhora de Lourdes, Colégio Diocesano. Então, o assunto do bloco 1, nós vamos dentro do assunto um capítulo da história de Cajazeiras, análise e esclarecimentos. Nesse bloco 1, a chegada dos pais de Padre Rolim e a fundação de Cajazeiras. Então, professor Pereira, sinta-se à vontade para fazer suas colocações com relação à história inicial de Cajazeira, que começou justamente com a chegada desse casal aqui em Cajazeiras, com esse filho brilhante entre os outros, não é? Que foi o Padre Rolim. E depois o senhor fará uma colocação com relação
algo ligado a essa fundação, o que foi que passou, quando foi que ela foi sítio, passou a ser uma vila, enfim, fique à vontade para fazer as suas colocações com relação à história de Cajazeiras. Sobre a fundação de Cajazeiras, nós temos que reportar na história o período da doação de sesmarias. O governo de Portugal doou faixas de terras chamadas sesmarias, principalmente no interior do Brasil, para aquelas pessoas que se dispusessem a explorar, colonizar economicamente. E Cajazeiras, ela no seu espaço territorial, hoje do município de Cajazeiras, nós já temos anotações de várias sesmarias, são várias sesmarias, mas eu quero destacar para o nosso debate de hoje, a nossa conversa de hoje, duas sesmarias. A sesmaria que foi requerida por Francisco Gomes de Brito e José Rodrigues da Fonseca em 1754, e a sesmaria das sobras dessa sesmaria da Lagoa de São Francisco, que foi requerida por Luiz Gomes de Albuquerque em 1767. Essas duas sesmarias, elas são importantes, como as outras também, mas essas duas estão mais ligadas diretamente à fundação de Cajazeiras. Francisco Gomes de Brito, José Rodrigues da Fonseca eram de Goiânia, Pernambuco, e em 1754 eles requereram e conseguiram em doação a sesmaria da Lagoa de São Francisco. As sesmarias, no século XVIII, elas passaram a ter a dimensão de 1 légua de largura com 3 léguas de comprimento. Se a gente considerar 1 légua com 6 quilômetros, então seria 6 quilômetros de largura com 18 quilômetros de comprimento. No caso da sesmaria da Lagoa de São Francisco, ela estava na largura de leste a oeste, iniciando ali na altura da Barragem de Santo Antônio. Quem é de Cajazeiras, aqui da região, sabe que o que eu estou falando, no Santo Antônio, aqui na BR-230, vindo na direção da cidade de Cajazeiras, 6 quilômetros. Ela ficaria próximo da atual área, zona urbana de Cajazeiras, mas ela não adentraria onde hoje é a cidade de Cajazeiras. Porque 6 quilômetros do Santo Antônio para cá, ela não enseja ultrapassar a zona urbana de Cajazeiras. Mas Francisco Gomes de Brito, ao solicitar essa sesmaria, ele colocou como divisa no lado oeste a sesmaria de José Vieira Linhares, que era a sesmaria que ficava aqui na divisa do Ceará. Ela pegaria 6 quilômetros da divisa do Ceará na direção de Cajazeiras, ficaria ali mais ou menos na altura da Polícia Rodoviária de Cajazeiras. E o que aconteceu? Francisco Gomes de Brito, legalmente, ele tinha somente do Santo Antônio até próximo aqui de Cajazeiras. E essa outra parte, onde hoje está exatamente a zona urbana de Cajazeiras, ele tomou posse, mas sem a documentação. Aí é que entra a figura de Luiz Gomes de Albuquerque, uma pessoa que deve ter um grande destaque também na história de Cajazeiras. Luiz Gomes de Albuquerque veio para a residência de Francisco Gomes de Brito. Ele era ligado à família, era parente afetivo de Francisco Gomes de Brito, e começou a namorar com a enteada de Francisco Gomes de Brito, chamada Luísa Maria do Espírito Santo. Então, Francisco Gomes de Brito incentivou
o seu futuro genro a requerer as sobras da sesmaria da Lagoa de São Francisco, justamente a parte que pega hoje, atualmente, a zona urbana de Cajazeiras. Seria 6 quilômetros de largura, pegando toda a zona urbana, onde hoje está toda a zona urbana, e de norte a sul, pegando desde da Serragem até, passando pelas Guaribas, Serra Vermelha, são 18 quilômetros de norte a sul. E aí, Luiz Gomes de Albuquerque, de posse dessa sesmaria, casou com Luísa Maria do Espírito Santo, constituiu família, e desse casal, dos vários filhos, eu destaco Ana Francisca de Albuquerque, a futura mãe Aninha, que casou em 1795 com Vital de Souza Rolim. Desse casamento, nasceram, constituiu família, foram Vital de Souza Rolim e a mãe Aninha tiveram 10 filhos, 5 homens e 5 mulheres, e desses filhos a gente tem um grande destaque, que é o nosso querido e extraordinário e importante Padre Rolim de Cajazeiras. Então, o casal, depois do casamento, recebeu de Luiz Gomes de Albuquerque, o pai de mãe Aninha, em doação, o sítio Cajazeiras. Então, o casal veio residir no sítio Serrote, que é a zona rural próximo, no norte da cidade de Cajazeiras atualmente. Ficaram lá 5 anos, até 1800. Lá nasceram 3 filhos. O último que nasceu no Serrote foi o padre Rolim, no dia 22 de agosto de 1800. E em 1800, Vital de Souza Rolim e mãe Aninha resolveram vir mais para o sul, para a região onde hoje construíram uma casa como sede da fazenda, ali onde hoje é o tênis clube. Vital Rolim construiu um pequeno açude para abastecer a fazenda e a sua residência, e esta foi a primeira casa construída na área que deu origem à povoação de Cajazeiras, a zona urbana de Cajazeiras. Não foi a primeira casa construída no município de Cajazeiras, foi a primeira casa construída num local que deu origem à povoação de Cajazeiras. E aí foram construindo casas para os filhos, para os agregados, e a história de Cajazeiras foi se seguindo a este marco importante de 1800, na construção dessa primeira casa, sede da fazenda de Vital Rolim e mãe Aninha. É interessante que depois, em 1836, ela construiu a primeira capelinha, já do outro lado do riacho, onde hoje é a igreja Nossa Senhora de Fátima, a matriz de Fátima. E aí a história de Cajazeiras continua e chegou no ponto que nós estamos vendo atualmente. Muito bem, professor, muito bem esclarecedor. Mas me diga uma coisa, no decorrer dos avanços, né? Começou com a fazenda, mas aí aconteceu algum crescimento. Como foi assim, alguma fase em que essa povoação cresceu e foi denominada de vila? O que o senhor tem a adiantar ainda nesse sentido? Sobre a fundação, a gente fala, eu tenho muito a falar sobre o crescimento de Cajazeiras, a evolução da povoação, a Padre Rolim, que nós vamos falar no outro bloco, trouxe a sua escolinha da serraria, lá da região da serraria, para próximo da capela que sua mãe construiu em 1836. Aí nasceu o colégio Padre Rolim,
foi crescendo, e a importância de Padre Rolim nessa evolução de Cajazeiras, no crescimento de Cajazeiras, ela foi extraordinária. Então, Cajazeiras foi uma fazenda, depois uma povoação, passou a ser distrito de paz na década de 1840, 43, depois passou a paróquia em 1859, foi emancipada em 1861, se tornou, foi comarca em 1874, e foi cidade em 1876, e a história continua, mas nós temos um momento mais oportuno para tratar desse tema. Muito bem, então agora nós estamos conversando com o professor e advogado, professor Pereira, e vamos ter uma parada para os comerciais, voltaremos daqui a pouco com o segundo bloco do professor Pereira, vai conversar a respeito da importância do Padre Rolim, que ainda tem algo a gente a ventilar, e também a história da emancipação política de Cajazeiras. Voltaremos já já. O Sertão Agora é notícia. TV Diário do Sertão. É o programa Diversidade em Foco, focalizando o assunto, um capítulo da história de Cajazeiras, análise e esclarecimentos com o professor e advogado Pereira, ou Francisco Pereira. E nesse bloco 2, a importância do Padre Rolim e a emancipação política de Cajazeiras. Inicialmente, professor Pereira, o dia 22 de agosto é o dia do aniversário de nascimento de Padre Rolim. O que o professor tem a relatar sobre essa figura de grande valor para Cajazeiras, que foi e ainda continua sendo o legado do Padre Rolim? É uma satisfação muito grande falar da história de Cajazeiras e muito maior falar de Padre Rolim. Ninguém estuda a história de Cajazeiras sem falar de Padre Rolim, sem ler sobre Padre Rolim. Padre Rolim foi uma figura extraordinária, fundamental para o crescimento, o desenvolvimento e a elevação de Cajazeiras. Nós temos eu tenho uma admiração muito especial por Padre Rolim. No meu íntimo, Padre Rolim é um santo, porque um homem inteligente, de uma capacidade intelectual extraordinária, se ordenar padre em 1825, no seminário de Olinda, e ficar lá um pouco, alguns anos, por exigência da direção do seminário, sendo professor do seminário, e deixar toda essa estrutura e todo o futuro que ele teria pela frente como professor e pároco lá em Olinda e Recife, e vir para Cajazeiras e fundar uma escolinha, numa casa de taipa, na região onde se retirava madeira para a construção de casas em Cajazeiras, no nascente núcleo urbano de Cajazeiras, chamado Serraria. Esse local fica mais ou menos ali no Pôr do Sol, hoje zona urbana do Pôr do Sol de Cajazeiras. Padre Rolim construiu uma casinha de taipa e começou a ensinar aos seus conterrâneos. Isso é fantástico. Você não tem como mensurar o desnodo, o zelo que Padre Rolim
e tudo que ele renunciou para estar ali ensinando aquelas crianças, seus irmãos, depois seus sobrinhos. E ali ficou de 1829 até 1836, quando a sua mãe construiu a capelinha Nossa Senhora da Piedade, ali onde hoje é a Igreja Nossa Senhora de Fátima. Ele iniciou a construção da sua casa educacional, ali junto também da igreja, onde hoje é o atual Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Ali foi que nasceu toda a história de Padre Rolim, agora no núcleo urbano e não na serraria. Ele começou a ensinar as crianças, aos cajazeirenses ali, e foi evoluindo, foi crescendo, a sua escola foi crescendo, e em 1839, já funcionando de uma forma mais normal, regular, é tanto que em 1939, o bispo Dom João da Mata fez uma solenidade comemorando 100 anos de funcionamento do Colégio Padre Rolim, em 1939. Significa que estaria funcionando em 1839. E em 1843, o seu colégio foi autorizado, reconhecido como curso secundário. Aí que ficou comumente como sendo a fundação do Colégio Padre Rolim. Mas desde 1829 que Padre Rolim não interrompeu o seu magistério ensinando aos cajazeirenses. Em 1843, a sua escola foi transformada em curso secundário, um colégio que foi reconhecido pelo governo da província e começou a ganhar renome. O Colégio de Padre Rolim começou a ganhar renome aqui no Sertão e em todo o interior do Nordeste. Para os telespectadores terem uma ideia, estudou em Cajazeiras o futuro cardeal Arcoverde, Joaquim Arcoverde, que veio de Rio Branco, atual Arcoverde, Pernambuco, que está a aproximadamente 500 quilômetros de Cajazeiras. Estudou em Cajazeiras Irineu Joffre, que veio ali da região de Pocinhos, mais de 300 quilômetros de Cajazeiras. Então, nós temos exemplos do Ceará, e Cajazeiras foi tendo um grande destaque a nível regional, e isso só fez crescer Cajazeiras, só fez desenvolver Cajazeiras. Padre Rolim, ele estava à frente de tudo que se referia a Cajazeiras. Ele criou até a primeira feira pública de Cajazeiras em 1848, construiu um cemitério nessa mesma data, 48, 49, que é um cemitério Coração de Jesus, que fica ali onde hoje é a Praça Coração de Jesus, a Praça dos Carros em Cajazeiras, e fez uma reforma no açude do seu pai, aumentando mais a sua capacidade. Ele procurou desenvolver Cajazeiras de todas as formas, e Cajazeiras foi ganhando destaque, passando de povoação para distrito de paz por volta de 1843, depois transformou em paróquia, foi criada a paróquia de Cajazeiras em 1859, e a emancipação política no dia 23 de novembro de 1863. Com absoluta certeza e com absoluta convicção, todos esses fatos estavam ligados diretamente à ação desse grande padre, desse grande homem de Cajazeiras, que foi o Padre Rolim. Aí veio a emancipação, no dia 23 de novembro de 1863, Cajazeiras foi emancipada politicamente de Sousa, teve as delimitações do seu município, foi instalado
a Câmara de Vereadores no ano seguinte, de 1864, e Cajazeiras cresceu, desenvolveu, graças à ação de Padre Rolim e também de outras pessoas que não podemos deixar de destacar, como, por exemplo, o Tenente Sabino, que era Sabino de Souza Coelho, Tenente Sabino, que era o seu primo e cunhado e que foi um braço muito forte de Padre Rolim no desenvolvimento de Cajazeiras. Então, professor, que bela história, né, Alex? O Padre Rolim, ele era, assim, um empenhado em tudo que fosse de realizações para a evolução da cidade de Cajazeiras, né? Com certeza. Pois é, e o Padre Rolim também, ele teve outras andanças em outro estado, não foi? Aqui vizinho, ele também tem, assim, uma certa influência lá no Crato, na cidade do Crato. Professor, o senhor tem alguma informação? Padre Rolim não só se delimitou a Cajazeiras, ele era, de certa forma, tem até uma pesquisa do Padre Andrade nessa direção, do Padre Rolim espiritual, a espiritualidade, o missionário. Isso é um setor que está sendo pesquisado, mas Padre Rolim, acima de tudo, ele foi um educador. Ele esteve na região do Ceará, no atual, onde hoje é o município de Mauriti, que era Milagres na época. Ele foi professor lá, esteve no Crato, fundou um colégio no Crato. A história de Cajazeira não resista tanto este fato. Ele fundou um colégio, o Internato Coração de Maria, lá no Crato, em 1868. Então, Padre Rolim esteve em outras localidades, por exemplo, Serra Negra do Norte. Padre Andrade já encontrou batizados de escravos, casamentos de escravos, que muitas vezes os padres não queriam fazer, e Padre Rolim ia fazer, né, com todo prazer, com toda satisfação. Ele sempre renunciou à questão financeira, à questão de status social, de cargos. Ele nunca quis assumir. Ele chegou a ser nomeado como um cargo quase correspondente ao secretário de Estado da Educação e não quis assumir no estado da Paraíba. Então, Padre Rolim foi uma figura extraordinária na história de Cajazeiras e teve também a participação dele em outras localidades no Rio Grande do Norte e no Ceará. Ô, professor Pereira, onde é que se encontra os restos mortais de Padre Rolim, aqui em Cajazeira? Em qual será a igreja que... Olha, não tem dúvida, isso não tem dúvida nenhuma que ele foi sepultado ali onde hoje é a igreja Nossa Senhora de Fátima. Ele está sepultado ali. Padre Rolim faleceu no dia 16 de setembro de 1899, foi sepultado um dia de sábado, foi sepultado no dia 18 de setembro, uma segunda-feira, ali dentro da igreja, a igreja Nossa Senhora de Fátima, que na época era a matriz Nossa Senhora da Piedade. Muitas pessoas também não sabem que aquela igreja Nossa Senhora de Fátima, antes de ser de Fátima, ela foi a igreja Nossa Senhora da Piedade. Na época era a igreja Nossa Senhora da Piedade, era a matriz Nossa Senhora da Piedade. Foi sepultada na sacristia da igreja Nossa Senhora da Piedade. Depois a igreja foi aumentada, foi reformada, acrescida, e não preservaram o túmulo de Padre Rolim. É uma dívida que Cajazeiras tem com Padre Rolim, é o seu túmulo. Mas ele está sepultado ali nas dependências da igreja Nossa Senhora de Fátima. Ô, professor Pereira, só para a gente terminar, quer dizer que, para certificar mesmo, o dia da emancipação política de Cajazeira é realmente o dia... 23 de novembro de 1863. Certo, então,
Fica aí esse registro também para as pessoas ficar bem claro, né? Também essa data que é uma data bem importante Sim. para Cajazeiras. Eu preciso fazer aqui um registro justamente sobre este fato. Por que comemorar a data de emancipação de Cajazeiras no dia 22 de agosto e não no dia 23 de novembro, como efetivamente aconteceu? Olha, de 1863, quando foi emancipado, até 1948, Cajazeiras comemorou a data da sua emancipação no dia 23 de novembro. Em 1948, o vereador Germiniano de Souza, de boa fé, eu acredito, de absoluta boa fé, querendo homenagear o padre Rolim, apresentou um projeto e foi aprovado na Câmara para antecipar o dia e o mês de comemoração da emancipação política, de 23 de novembro para o dia 22 de agosto, para coincidir com o dia e o mês de nascimento de Padre Rolim, que é o dia 22 de agosto. Uma justa homenagem. Isso é justo. Uma ideia excelente. Só que esta ação tem provocado distorções, confusão na cabeça das pessoas, da população que estuda a história de Cajazeiras, que vive em Cajazeiras, sobre essa data. Cajazeiras comemora 156 anos de emancipação, agora no dia 22. Mas, na realidade, ela completará 156 anos de emancipação política no dia 23 de novembro. Só que é comemorada no dia 22 de agosto, em comemoração ao nascimento de Padre Rolim. Nós, com absoluta certeza é evidente que no dia 22 de agosto, agora, próximo, está se comemorando a emancipação política, mas nós não podemos esquecer que nós estamos comemorando 219 anos de nascimento de Padre Rolim. Isso precisa ser dito, isso precisa ser esclarecido. Antes de se comemorar, no dia 22 de agosto, 156 anos de emancipação política, para mim, antes se comemora 219 anos de nascimento de Padre Rolim. Porque eu tenho o meu ponto de vista, a minha convicção, eu respeito a convicção de todos os telespectadores, de todos os internautas que estão me assistindo nesse momento, mas a pessoa de Padre Rolim, com as suas ações, ela é maior do que qualquer fato histórico de Cajazeiras. Mas, Germiniano de Souza, volto a afirmar, de boa fé, não estou aqui para julgar de maneira alguma a ação do vereador Germiniano de Souza, mas que se faça um esclarecimento no momento das comemorações de emancipação, a comemoração dos 156 anos de emancipação política, também se destaque que naquele dia está se comemorando 219 anos de nascimento de Padre Rolim. Muito bem, professor. Uma paradinha para os comerciais. Voltaremos daqui a pouco com o terceiro bloco sobre a história da tríade, as três escolas. Escola Padre Rolim, escola Nossa Senhora de Lourdes e Colégio Diocesano Padre Rolim. Voltaremos daqui a pouco.
programa Diversidade em Foco, focalizando hoje um capítulo da história de Cajazeiras, análise e esclarecimento com o professor e advogado Pereira. Nesse terceiro bloco, o Colégio Padre Rolim, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes e o Colégio Diocesano Padre Rolim. Nesse momento, o professor Pereira vai fazer toda uma explanação com relação a essas 3 nomenclaturas desse colégio aqui na cidade de Cajazeiras. Fique à vontade, professor. É um prazer estar aqui, né, mais uma vez, afirmo e externo essa satisfação e ter a oportunidade de falar do Colégio Padre Rolim. Há uma confusão muito grande em relação ao Colégio Padre Rolim, que é o Colégio Nossa Senhora de Lourdes e o Colégio Diocesano Padre Rolim. Eu, como professor e estudioso da história de Cajazeiras, isso me preocupa bastante e eu não poderia perder uma oportunidade de um programa tão especial como este para falar um pouco sobre esses colégios. O colégio fundado por Padre Rolim é o atual Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Isso ninguém pode ter dúvida. Padre Rolim não fundou o Colégio Diocesano. O colégio que Padre Rolim fundou, iniciou a construção e continuou e deu grande destaque a Cajazeiras, é o atual Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Foi ali que estudou Irineu Joffre, estudou Padre Cícero, estudou Arco Verde, o Cardeal Arco Verde. Foi nesse colégio, o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, que Padre Rolim deu grande destaque a Cajazeiras, como me referi no bloco anterior. Mas a confusão que se faz, e eu devo, nesse momento, falar um pouco sobre o Colégio Diocesano Padre Rolim, onde atualmente funciona a FAFIC. Aquele colégio, inicialmente, foi a Casa de Caridade, fundada pelo Padre Biapina, com apoio de Padre Rolim, inaugurada em 1870, no mês de maio de 1870, numa festa solene. Existe hoje na hemeroteca da Biblioteca Nacional a ata da inauguração da Casa de Caridade em maio de 1870. Ali estava Padre Biapina e, com o apoio de Padre Rolim, Padre Biapina colocou esta Casa de Caridade em funcionamento, recebendo órfãos, crianças abandonadas. Padre Biapina tinha a sua congregação, as freiras, eram as chamadas beatas de Padre Biapina, que tomava conta dessas crianças, alimentava, tinha a parte de higiene, ensinava, tinha a escola dentro da Casa de Caridade. Então, ele formava, ensinava prendas domésticas, e essas meninas cresciam, algumas casavam, outros iam trabalhar, iam embora, e assim era a missão extraordinária das Casas de Caridade de Padre Biapina. Ele fundou 22 casas na Paraíba, no Ceará e no Rio Grande do Norte e em Pernambuco. E Cajazeiras teve uma dessas casas, ali onde hoje é o Colégio Diocesano, que funciona a FAFIC. Em 1883, Padre Biapina faleceu, mas a Casa de Caridade de Cajazeiras continuou funcionando. Padre Rolim faleceu no dia, como já falei, no dia 16 de setembro de 1889, e aquele estabelecimento era uma casa de caridade em funcionamento. Quando entrou o século XX, exatamente
Padre Rolim faleceu em 1899, como eu falei. Em 1902, Dom Adalto, o bispo da Paraíba, visitando as paróquias no interior da Paraíba e do Rio Grande do Norte, esteve em Cajazeiras, e o Colégio Padre Rolim estava fechado desde a seca de 1877. O Colégio Padre Rolim estava fechado. Em 1902, foi planejada a sua abertura. Ele passou o Colégio Padre Rolim, que é o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, hoje, passou a funcionar em 1903 até 1904, voltou a fechar, tentaram reabrir em 1908, não deu certo, e até a posse de Dom Moisés Coelho, em 29 de junho de 1915, na Diocese de Cajazeiras, o Colégio Padre Rolim estava fechado, mas o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, porque a Casa de Caridade estava lá em cima, onde hoje é que funciona a FAFIC, que é o Colégio Diocesano. Foi Dom Moisés Coelho, bispo de Cajazeiras, que transformou a Casa de Caridade de Padre Biapina, a partir de 1915, 1916, 1917, ele fez uma reforma e transformou a Casa de Caridade de Padre Biapina no Colégio Diocesano Padre Rolim. Com que objetivo? Dom Moisés Coelho, ele entrou com um processo de criação da Escola Normal de Cajazeiras. E logo em 1916, o governo da Paraíba, através da Assembleia Legislativa, criou a Escola Normal de Cajazeiras e passou a funcionar regularmente em 1918. Padre Dom Moisés Coelho precisava tirar a ala masculina do colégio embaixo, aqui o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, para que funcionasse a escola normal, a escola feminina. E Dom Moisés Coelho levou lá para cima, para o Colégio Diocesano, a ala masculina do Colégio Padre Rolim. Não foi uma nova escola, não foi um novo colégio. Foi funcionar a ala masculina no Colégio Diocesano e no atual Colégio Nossa Senhora de Lourdes, a escola normal. Mas era o mesmo Colégio Padre Rolim. Nós precisamos explicar isso, as pessoas precisam entender isso. Era um único colégio, o diretor era o mesmo. O diretor do colégio de baixo, o atual Colégio Nossa Senhora de Lourdes, era o mesmo do Colégio Diocesano, porque era o Colégio Padre Rolim. O que aconteceu é que a grande mudança foi a partir de 1928, quando Dom Moisés passou a administração da Escola Normal de Cajazeiras para as irmãs Doroteias. Aí sim, aí houve a mudança, passou a se chamar Colégio Nossa Senhora de Lourdes, a partir de 1930, 31, e lá em cima o Colégio Diocesano Padre Rolim. Houve essa mudança, mas no Colégio Nossa Senhora de Lourdes, a escola feminina, a escola normal e a escola primária feminina, e no Colégio Diocesano, a ala masculina do Colégio Padre Rolim. Em 1939, já sob a diocese, era o bispo Dom João da Mata, ele passou a administração do Colégio Diocesano para os salesianos. E aí eles ficaram 20 anos até 1959, e a história dessa escola hoje está funcionando, é o Colégio Diocesano que funciona a FAFIC. Muito bem, professor Pereira. Os nossos agradecimentos à sua contribuição com relação a essa história bela de Cajazeiras, esse primeiro capítulo, porque outros capítulos vão acontecer. Então, a gente agradece, e todos da TV Diário do Sertão agradece essas contribuições sobre
esses esclarecimentos com relação à história de Cajazeira. Deixamos agora esses instantes para as suas considerações finais. Olha, eu só tenho a agradecer e parabenizar. Agradeço pelo convite e parabenizar a TV Diário do Sertão, o programa Diversidade em Foco, a professora Maria do Carmo, por ter essa iniciativa, que outras iniciativas com outros pesquisadores, leitores, especialistas, como o professor José Antônio de Albuquerque, o professor Chagas Amaro, Fra Salles, outros estudiosos da história de Cajazeiras, que também têm a oportunidade de vir aqui dar a sua contribuição ao esclarecimento, o debate da nossa história, que é muito importante. As pessoas, a população, os cajazeirenses especialmente, precisam conhecer a sua história. Muito obrigado. Pois é, nós agradecemos novamente de todo o coração, desejamos sucesso na sua pesquisa, não é? Com mais informações, e com certeza vai voltar aqui, se Deus quiser, para melhores conversas a respeito de mais capítulos dessa história. Mas eu vou ler aqui um poema de Constantino Cartacho, cajazeirense, sobre a cidade de Cajazeiras. É o pôr do sol em Cajazeiras. O anoitecer é bem tranquilo em minha terra. Como é bonito o sol cair lá no horizonte, descer qual tocha em fogo aceso atrás do monte, dando a impressão de que mergulha em plena serra. Quanta beleza junto à natureza encerra, eleva, amigo, o olhar e soerga a sua fonte. E conte a todo mundo, e o mundo inteiro conte, que é muito lindo o pôr do sol da minha terra. Cenários afloridos nós vemos desenhados, embelezando os céus no açude, refletindo, e embaixo d'água o sol, talvez vendo outro sol. Com os raios a jorrar em tons avermelhados, trazendo ao nosso olhar um panorama lindo. O Rosicler também formoso no arrebol. É um poema do cajazeirense Constantino Cartacho. E o Diversidade em Foco está terminando. Nossos agradecimentos a todos que ficaram conosco até este momento, sintonizados. Um abraço a todos. Um beijo nas crianças, generosidade com os idosos, e que fique sempre perpetuando na lembrança de todos os cajazeirenses o legado do Padre Rolim. Até breve, continue com a programação da TV Diário em Foco, da TV Diário do Sertão, a seguir o programa Olho Vivo. Tchau, tchau.